Você achava que a Antártica era só um monte de gelo inútil? Então senta, respira e tenta não olhar para o mapa com os mesmos olhos depois disso. Porque, em 2001, cientistas russos detectaram algo estranho sob o Lago Vostok. Um lago enterrado, a 4 quilômetros de gelo, intocado há pelo menos 15 milhões de anos. O que encontraram lá embaixo? Um objeto maciço, simétrico e completamente fora do roteiro. Só esse começo já seria o bastante para um filme ruim com orçamento bom. Mas calma, piora. O objeto não é natural. Não segue a topografia esperada. Ele reflete ondas magnéticas de maneira anormal e emite uma assinatura térmica que tecnicamente não deveria existir. É como se alguém tivesse esquecido um pedaço de tecnologia, ou arquitetura, ou qualquer outra coisa, lá embaixo. E quando digo alguém, não tô falando de um acampamento esquimó. A estação Vostok, onde isso foi registrado, fica isolada do resto do planeta, por motivos que, oficialmente, são logísticos. Mas também por motivos que envolvem temperaturas que fariam o inferno parecer um balneário e uma política silenciosa de não perguntar demais. Os russos estavam perfurando o gelo para estudar o lago. Até que pararam. Simplesmente pararam. E não voltaram a tocar no assunto por mais de uma década. É como se tivessem aberto uma porta, olhado para dentro e dito: deixa quieto. Melhor não. Agora pensa comigo. Qual é a probabilidade de, no local mais inacessível do planeta, você achar uma estrutura com padrão geométrico enterrada sob quilômetros de gelo, num lago fechado, escuro, intocado desde os tempos em que a humanidade ainda não tinha nem a decência de andar ereta? Dica: baixa. Tipo, muito baixa. Mas a melhor parte vem agora. A detecção inicial foi registrada. Existem dados, informações coletadas por sensores. Gente com doutorado que escreveu artigos sobre a anomalia magnética. Só que os documentos sumiram, ou foram despublicados, ou nunca existiram, dependendo de quem você pergunta. A maioria dos cientistas envolvidos simplesmente parou de dar entrevistas. Um deles, aliás, deixou o projeto alegando diferenças éticas. Outro pediu transferência para uma estação no Canadá. Canadá, onde tem urso, onde o frio é quase tão cruel quanto o silêncio. E o que fizeram com a descoberta? Ignoraram? Ou melhor, arquivaram no tipo de pasta onde vão as coisas que ninguém quer mexer. Aquelas gavetas escuras da ciência onde ficam os fenômenos que atrapalham o roteiro atual da realidade. É claro que você não viu isso na TV, porque notícia estranha não rende clique, rende paranoia. Imagina você abrindo o Jornal da Manhã e dando de cara com a manchete: objeto inexplicável detectado em lago pré-histórico. Cientistas fingem que nada aconteceu. Você ia continuar comendo seu cereal? A verdade é simples e incômoda. O objeto está lá. E ninguém sabe o que é. Nenhuma teoria faz sentido o suficiente para ser considerada plausível. E nenhuma é absurda o bastante para ser descartada com segurança. É o tipo de coisa que exige explicação, mas que sobrevive à base de silêncio e especulação. Então, fica aqui o resumo trágico da primeira camada desse mistério. A gente achou alguma coisa e fingiu que não viu. Se fosse numa rua movimentada, você chamaria isso de encobrimento.
Mas como é no meio de uma placa continental de gelo, com mais pinguins do que acesso à internet, a gente chama de anomalia geológica e torce para que ninguém faça mais perguntas. E adivinha? A gente vai fazer. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer com excelência, é chutar com confiança. Especialmente quando não entende absolutamente nada do que está vendo. E com esse objeto enterrado no coração gelado da Antártica, não foi diferente. A comunidade científica, os curiosos de internet e aquele seu tio que acha que a Lua é um projetor, todos têm uma teoria. Nenhuma com prova, claro, mas todas com entusiasmo suficiente para preencher 35 minutos de vídeo com especulação e sarcasmo. Vamos por partes. Primeira hipótese: é um meteorito. A narrativa oficial mais comportada diz que pode se tratar de um fragmento de metal espacial que colidiu com a Terra milhões de anos atrás e acabou soterrado pelo gelo. Ok, parece plausível. Até você lembrar que meteoritos não costumam emitir calor residual depois de milênios e muito menos manter formato regular. E o objeto sob o Lago Vostok é simétrico. Simetria não é amiga do acaso. Segunda hipótese: formação geológica incomum. Essa é sempre a preferida dos geólogos que não querem se envolver com esquisitices. Dizem que pode ser apenas uma formação rochosa, natural com propriedades magnéticas peculiares. Uau! Que conveniente! Uma pedra perfeitamente geométrica, magnética, simétrica, que está misteriosamente debaixo de um lago isolado. E ninguém acha isso estranho o suficiente para cavar mais fundo? Ok, vamos fingir que isso é normal. Terceira opção: estrutura artificial antiga. E é aqui que a coisa começa a feder a polêmica. Porque, se for isso, estamos falando de algo construído por alguém, em um tempo onde, segundo tudo que a gente entende sobre história, não deveria haver ninguém capaz disso. E quando alguém sugere essa possibilidade, a resposta do meio acadêmico é sempre aquela expressão de riso contido que diz: "Vá dormir, lunático." Mas vamos fazer um exercício rápido de humildade cósmica. Há cerca de 12 mil anos, a Antártica provavelmente não estava coberta por gelo. Existem mapas antigos, como o polêmico mapa de Piri Reis, que parecem mostrar o continente em seu formato sem gelo, o que seria impossível, já que o mapeamento moderno da base da Antártica só aconteceu no século XX. Mas tá lá. Um desenho com mais precisão do que os navegadores da Idade Média deveriam ter. Coincidência? Sempre é, até não ser mais. E aí entra mais gente na brincadeira. Arqueólogos, alternativos, ex-militares falantes, ufólogos, ex-funcionários de agências que não podem ser nomeadas. Todos dizendo a mesma coisa em variações diferentes. Tem algo enterrado lá que não é daqui. Se é de fora do planeta ou só de fora do nosso entendimento atual, ninguém sabe. Mas todo mundo sente aquele cheiro. Um cheiro de que alguma informação escapou das mãos de quem deveria guardar o controle narrativo. Inclusive, a NASA já se pronunciou. Ou melhor, não se pronunciou. E isso é sempre pior. Porque quando a NASA finge que algo não existe, é quando as teorias se multiplicam. Uma simples nota dizendo "não achamos nada" já teria servido. Mas a ausência de resposta
vira combustível. E o silêncio oficial é o melhor amigo da conspiração. Você sabe como funciona. Quanto menos explicação, mais vídeos no YouTube. Quanto mais vácuo informativo, mais as pessoas vão preenchendo com o que tem. Geralmente imaginação, paranoia e PowerPoint. E, sinceramente, ninguém pode culpá-las, porque o que está acontecendo lá embaixo não faz sentido. Nem para quem quer acreditar, nem para quem quer desacreditar. Mas tem um padrão aqui. Toda vez que algo inexplicável é encontrado em território remoto, a primeira resposta é sempre minimizar. Depois, ignorar. Depois, restringir acesso por razões ambientais. Aí vem os satélites, os relatórios editados, as imagens borradas, os e-mails perdidos, os pesquisadores que desistem do nada. E lá está o objeto, ainda embaixo de tudo, ainda ignorado. E ainda mais estranho conforme as desculpas ficam mais esfarrapadas. Mas não se preocupe. A próxima teoria vai ser ainda melhor e ainda mais desconfortável. Porque tem gente por aí sugerindo que isso tudo, o objeto, o gelo, o sigilo, faz parte de algo maior, de um plano, de uma lembrança enterrada que a humanidade se recusa a aceitar. Mas relaxa, isso é só paranoia. Ou será que não? Até aqui, a gente ficou no território do estranho plausível. Meteoritos, pedras espertas, mapas que não batem com o tempo. Mas agora, senhoras e senhores, bem-vindos ao bloco onde o chão começa a afundar. Onde as teorias que você ri de nervoso começam a parecer não tão idiotas assim. Porque se tudo que é normal já falhou em explicar o que foi encontrado lá embaixo, então talvez, só talvez, seja a hora de visitar o lado do delírio com uma lanterna e um pouco de vergonha na cara. Vamos começar com a favorita dos fãs de arquivos confidenciais e memes com aliens. Estrutura artificial não humana. Sim, alienígenas. Claro que sim. Porque quando o objeto detectado tem formato simétrico, magnetismo esquisito e está num local inacessível, a resposta lógica do desespero humano é sempre: será que não veio de fora? E, olha, por mais que essa ideia faça a ciência tradicional ter refluxo, a verdade é que ela só é ridícula até você tentar explicá-la com os dados que realmente temos. A leitura térmica, feita por satélites Landsat, detectou emissões de calor num padrão que não condiz com uma formação rochosa. Parece mais com algo oco ou com cavidades que retêm calor internamente. Aparentemente, pedras não fazem isso, mas reatores fazem. Instalações subterrâneas fazem. E sim, naves enterradas também fariam, caso você quisesse mergulhar até o pescoço na lama das possibilidades. Outra teoria deliciosamente desconfortável é da instalação nazista abandonada. Parece roteiro de videogame, mas vai com calma. Durante a Segunda Guerra, os nazistas realmente enviaram expedições à Antártica. Isso é fato. Inclusive, a expedição Neuschwabenland, em 1938, tinha como objetivo pesquisa geográfica e científica. Mas quando a Alemanha nazista se dedica à geografia, geralmente tem algo escondido no fundo. Documentos posteriores, alguns confirmados, outros sussurrados, sugerem que bases secretas foram estabelecidas. E depois da guerra, quando os aliados foram até lá dar uma olhadinha, encontraram nada. Ou disseram que encontraram nada.
o que, neste contexto, é ainda pior. E aí vem a Operação High Jump, uma missão militar gigantesca do digo, comandada pelo almirante Richard Byrd em 1946. Oficialmente, era um exercício de treinamento em ambiente extremo. Mas então, por que levaram 13 navios, 33 aeronaves e mais de 4.000 soldados armados até os dentes para uma excursão científica? Em solo congelado? Onde, segundo os próprios relatórios, houve confrontos não especificados e a missão foi encerrada antes do previsto. Tudo isso soando a gente viu algo que não quer discutir. Tem quem diga que encontraram uma cidade. Outros dizem que era uma instalação. Outros, e esses são os mais empolgados, afirmam que o que havia lá não foi feito por mãos humanas, mas foi ocupado, aproveitado, reativado, como se alguém tivesse achado um carro antigo numa garagem e tivesse tentado dar partida. Mas mesmo que você não compre a vibe alienígena nazista ficção científica cancelada pelo Discovery Channel, ainda sobra uma possibilidade mais incômoda. E se era algo humano, mas esquecido? Uma civilização pré-histórica que existiu antes do fim da última era glacial, que viveu, construiu e foi apagada do mapa por algum evento catastrófico, uma mudança de eixo, um cataclismo, ou só o hábito recorrente do planeta de apertar reset. A ideia de que tudo que a gente sabe sobre a história humana está baseado apenas no que conseguimos cavar sem congelar os dedos. E que a verdadeira história ainda está trancada sob gelo, areia e negação institucional. Autores como Graham Hancock, por exemplo, vêm dizendo há décadas que há indícios de civilizações antigas altamente desenvolvidas que foram engolidas pelo tempo. E por mais que ele seja tratado como herege acadêmico, as peças começam a se alinhar de um jeito que incomoda. Por quê? Sejamos honestos, quantas ruínas congeladas você precisa encontrar antes de parar de rir da hipótese? E, se tudo isso ainda te parece absurdo, ótimo! Significa que você ainda tem um pé no chão. Mas talvez esse chão esteja sobre gelo fino. Porque mesmo as teorias mais malucas às vezes fazem sentido, quando todas as teorias sensatas falham. E nesse caso, todas falharam. Próxima parada. O silêncio oficial, que, como você vai ver agora, fala mais do que devia. Você sabe que tem coisa errada quando o silêncio começa a fazer mais barulho que os dados. Porque, até aqui, a gente tinha anomalias, teorias esquisitas e um objeto enterrado num dos lugares mais inóspitos do planeta. Mas o que vem agora é mais sutil, mais gelado e bem mais revelador. Não é sobre o que disseram, é sobre o que pararam de dizer. Depois das primeiras leituras estranhas sobre o Lago Vostok, os cientistas russos da estação que levava o mesmo nome simplesmente suspenderam as perfurações, sem conclusão, sem relatório final, sem coletiva de imprensa com diagramas coloridos e um PowerPoint constrangedor. Só um silêncio polido e burocrático, seguido de uma série de reorientações de pesquisa e um clima geral de não vamos mais tocar nesse assunto. Traduzindo, viram algo que não deveriam. E quando você olha os registros públicos, eles estão todos lá, quer dizer, quase todos. Algumas partes faltam, trechos censurados, gráficos incompletos.
um sensor que falhou misteriosamente. Um trecho da camada de gelo com dados inconclusivos. O tipo de coisa que, em qualquer outro lugar, seria motivo para voltar com o dobro de curiosidade. Mas ali, na Antártica, significa uma única coisa. Ficou sério demais. Sério a ponto de agências internacionais entrarem no jogo. A NASA, por exemplo, tinha uma colaboração aberta com a Rússia na década de 2000 sobre estudos climáticos e geológicos na região. Até que sumiu. Os dados desapareceram dos portais abertos. Os links quebraram. Os PDFs viraram erros 404. E os e-mails enviados a respeito, ignorados. Oficialmente, a justificativa foi falta de alinhamento técnico. Na prática, ninguém mais quis se comprometer com aquele tipo de gelo. E se você acha que isso é paranoia? Ok, vamos brincar de coincidência. Coincidentemente, pouco tempo depois dessas anomalias, começaram a surgir zonas de acesso restrito em torno da área, por razões ambientais. Que bonitinho! Porque aparentemente, um dos lugares mais inabitáveis do planeta, onde nem bactéria quer morar, precisa ser protegido com placas e protocolos de segurança. A ONU, através do Tratado da Antártica, estabeleceu que o continente deve ser usado apenas para fins pacíficos e científicos. Ótimo! Mas adivinha quem define o que é pacífico? Quem controla o que é científico? A mesma galera que fecha áreas inteiras porque a fauna precisa de descanso. Claro, porque o pinguim imperial, coitado, tá estressado com a presença humana. Agora vamos falar dos pesquisadores, os que se envolveram diretamente com o projeto original de perfuração no Lago Vostok. Muitos deles mudaram de carreira. Alguns desapareceram do radar acadêmico. Um ou dois viraram consultores para agências que você não encontra no LinkedIn. E outros simplesmente pararam de dar entrevistas. Aquelas que davam no começo, cheios de empolgação. Você consegue ver o antes e o depois. O brilho nos olhos que virou cansaço. O tom de "não posso comentar sobre isso" que virou padrão. E aí vem a parte que realmente entrega o jogo. A reação das autoridades sempre parece mais assustadora que o próprio mistério. Quando perguntados diretamente sobre as anomalias magnéticas e térmicas sob o lago, os porta-vozes usaram expressões como "fenômeno ainda em análise", sem dados conclusivos, possivelmente erro de leitura. E meu favorito, atividade geotérmica incomum. Incomum. Essa palavra mágica que quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Serve para justificar uma bolha de gás ou um Stargate enterrado? Tanto faz. O objetivo é desviar. E aqui vai a cereja do bolo. Satélites que sobrevoam a região às vezes mostram falhas nas imagens. Imagens distorcidas. Regiões que parecem borradas digitalmente. Nuvens fixas que não se movem de frame para frame. Isso em 2020. Com tecnologia que permite ver espinhas de adolescentes do espaço, mas aparentemente não consegue captar com clareza um pedaço de gelo. Mas relaxa, é só problema técnico? Acontece. Ou talvez, só talvez, alguém não queira que a gente veja o que tem lá embaixo. Não porque seja espetacular demais, mas porque bagunça a narrativa. Porque levanta perguntas, porque cria espaço para pensar em coisas que o sistema atual prefere deixar quieto. Como, por exemplo, o que diabos estava ali antes da gente chegar?
E porque ninguém está contando, o silêncio é a melhor prova. Quando tudo que você recebe é negação, burocracia e arquivos faltando, é porque você chegou perto demais da parte da história que não é para ser lida. Agora que a gente já passou pela detecção estranha, pelas teorias malucas e pelo silêncio desconfortavelmente coordenado das autoridades, chegou a hora de encarar a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. E se for verdade? Se esse objeto enterrado no gelo da Antártica for mesmo o que parece ser? Ou pior, se for algo que nem sabemos como classificar, então a única certeza é que estamos todos em um grau bem avançado de encrenca cósmica. Porque veja bem, se o objeto for natural, mas ainda assim inexplicável com os recursos e conhecimentos que temos hoje, então temos uma falha gigantesca no nosso entendimento sobre o planeta. Uma lacuna no manual de instruções da Terra. O equivalente científico de encontrar um botão vermelho gigante no porão e não saber se é para ligar ou desligar o mundo. Mas, se for artificial, aí sim a coisa entra em modo pesadelo elegante. Se alguém construiu aquilo ali embaixo, significa que alguém estava aqui antes. Muito antes. Antes do gelo, antes da civilização registrada, antes até do conceito moderno de história. Isso não é mais arqueologia. Isso é reset narrativo. Você teria que reescrever toda a cronologia humana, todas as certezas geológicas, todos os livros que dizem com confiança que nada inteligente existia na Antártica antes da Era do Gelo. E vamos ser sinceros, o mundo não lida bem com esse tipo de coisa. A ciência odeia admitir erro. As instituições odeiam revisar cronologias. E a humanidade, em geral, tem um talento especial para negar tudo o que não cabe numa aula de PowerPoint de ensino médio. Se alguém anunciasse amanhã que existe uma estrutura pré-humana enterrada no Polo Sul, você acha mesmo que as pessoas iam processar isso com calma? Spoiler, não iam. Ia virar guerra de teorias, colapso em fóruns, negacionismo, sensacionalismo e talvez um reality show ruim da Netflix. Mas, e se não for humano, nem terrestre? Se for um objeto deixado por algo de fora? Algo que passou, deixou um presente ou uma armadilha e foi embora antes da gente aprender a cuspir sem babar? A Antártica seria então uma espécie de cápsula do tempo planetária. Um cofre, uma tumba, ou quem sabe, um marcador de território de alguém com muito mais tempo de universo que a gente. O tipo de coisa que não deve ser tocada, que deveria continuar enterrada, mas que agora está acordando, ou sendo detectada pelo menos. E isso já é o suficiente para dar calafrio até no algoritmo da NASA. Claro, tudo isso ainda é especulação. Mas é uma especulação nascida não da fantasia, mas da ausência de explicação. O vácuo de respostas que deixa a imaginação correr. E o pior, quanto mais fundo você cava nesse assunto, menos firme o chão parece. Tem muita gente fingindo que isso não importa, que não é nada, que não existe. Mas você sabe que, se não fosse relevante, não haveria tanto esforço em esconder. Agora, a parte mais irônica. Se for tudo mentira, se esse objeto for só uma formação geológica normal, com um marketing excelente, então a gente tem outro problema.
Vivemos num mundo onde a verdade é tão mal comunicada que qualquer boato se torna mais crível do que a versão oficial. Onde qualquer silêncio parece conspiração. Onde qualquer dado faltando vira evidência. O caos informativo é tão real que até quando não tem nada, parece que tem alguma coisa. E aí você, pobre espectador com seu cérebro cansado de TikTok e boleto, se vê preso entre duas opções igualmente desconfortáveis. 1. Isso é real. E ninguém quer que você saiba. 2. Isso não é real. E o sistema de informação global tá tão quebrado que não consegue te convencer disso. Escolha sua tortura. De um jeito ou de outro, você sai perdendo. Mas, talvez, ganhe uma nova desconfiança no olhar. Um jeito diferente de enxergar aquela região branca no mapa que todo mundo ignora. A Antártica, esse vazio gelado, pode ser só gelo. Ou pode ser o cofre trancado da história que nunca foi contada. E o mais engraçado, pode ser os dois, mas não se preocupe. A chance de você descobrir a verdade completa ainda em vida é baixa. Muito baixa. O sistema é ótimo em enterrar perguntas e nós somos ótimos em não cavar. Fim da história? Duvido. Isso aqui foi só a superfície. Se você ainda está aqui, parabéns. Acaba de assistir um vídeo inteiro sobre um objeto enterrado no gelo e agora sabe mais do que provavelmente deveria. Pode fingir que nada disso importa, seguir com a vida, colocar uma série para rodar, ou pode deixar um rastro. Escreve o que você acha que tem lá embaixo, mesmo que seja só sua sanidade. Comenta, clica, ou finge que isso nunca aconteceu. O algoritmo talvez finja com você, talvez não.